Como tem sido o seu crescimento espiritual? Como está o seu relacionamento com Deus? Você deseja crescer na graça e no conhecimento? Alcançar uma maturidade cristã? Então fica aqui nesse vídeo que eu vou te dar 13 dicas, 13 passos para alcançar a maturidade cristã. Eu sou Natanael Oliveira e vamos para o que a Bíblia diz. Caso você queira estudar teologia comigo, sim, ser meu aluno de teologia, é muito simples, né? Eu dou aula em seminário teológico, seminário batista, e se caso você tiver interesse e que você more aqui em Fortaleza, pois as aulas são presenciais e é aqui em Fortaleza, entre em contato comigo, eu vou deixar o meu e-mail aqui na descrição e nós vamos estar nos comunicando através do e-mail. Discípulos de Cristo ou seguidores de Cristo, nós precisamos crescer espiritualmente, amadurecer na fé cristã. Paulo ele já fala muito bem disso a respeito de pessoas, de igrejas que têm sido meninos na fé, né? Então nós não devemos ser esse tipo de meninos na fé, e sim crescer, amadurecer na fé cristã. Assim nós vamos conseguir entender a vontade de Deus e seguir aquilo que Deus tem para nós. Deus ele está disposto a nos dar conhecimento, capacidade, espiritualidade, fé, dons espirituais para que nós possamos exercer a vontade dele aqui na terra. Então é exatamente esse ponto que eu queria frisar, né? Na verdade, o crescimento ou alcançar a maturidade cristã é um processo, certo? Então você vai ver 13 passos, mas não é que depois desses 13 passos você vai ser uma pessoa madura ou alcançou a maturidade cristã. Não, mas esses 13 passos é o processo para alcançar a maturidade cristã. Afinal de contas, nós estamos nessa terra em desenvolvimento, em crescimento, até chegar ao estado de um varão perfeito, entendeu? Então é um processo. Agora, se você quer estar dentro desse processo, eu indico você seguir esses 13 passos para estar no processo do desenvolvimento da maturidade cristã, tá ok? Então vamos para eles. O primeiro passo é integrar-se a uma igreja, né? Ou uma denominação. Tudo bem que você a igreja ela não vai te trazer a salvação, né? Então você não é cristão só porque você faz parte de uma igreja, de uma denominação. Não, mas a igreja eu coloquei como primeiro ponto porque ela ajuda muito no crescimento espiritual. A igreja ela te dá ferramentas e te ajuda a fortalecer a sua fé. E você consegue exercer a vontade de Deus, exercer os dons espirituais, exercer o fruto do Espírito Santo dentro da denominação, da igreja, entendeu? Então, eu vou deixar na descrição vídeos em que eu falo da importância da igreja para a fé cristã, certo? Então vai estar tudo na descrição desse vídeo, mas que a igreja ela é muito importante para o nosso crescimento. Então se você não faz parte de uma igreja, de uma denominação, eu oriento a você procurar uma igreja bíblica, uma igreja séria. Eu sei que tem muitas igrejas que não condiz com o que a palavra de Deus diz, não são igrejas sérias, mas existem sim igrejas sérias, existem pastores sérios, existem líderes sérios que estão dispostos a te ajudar a crescer espiritualmente. Segundo ponto, estabeleça um momento devocional diário com Deus, certo? Então, ter momentos a sós com Deus é muito importante. Ter devocionais diários, certo? Então, devocional é algo íntimo, é só entre você e Deus. Então, não existe devocional em conjunto, ou devocional em grupos, ou devocional em live na internet. Não, isso não é devocional. Devocional é só você e Deus, e nada mais, certo? Eu indico 13 tipos de devocionais, né? Eu vou criar um vídeo falando melhor sobre isso. Existem devocionais em que você apenas medita na palavra de Deus, em que você lê, que você reflete. Existem devocionais em que você prepara algo para Deus, em que você fala algo para Deus, em que você elabora, né? Ou até mesmo que você lê outras coisas que te ajudam no crescimento. E também existe, que é a mais profunda, é o diário espiritual, em que você vai anotar, pegar um caderno e escrever, anotar. Vai escrever o versículo bíblico que você estudou, vai fazer uma reflexão a respeito desse versículo, você faz uma oração, você faz uma aplicação para aquilo que Deus está falando para você através desse versículo. Então tudo isso escrito. Por que escrito? Porque já é comprovado psicologicamente que nós guardamos aquilo, né? Nós levamos mais a sério e damos mais concentração naquilo que nós estamos escrevendo, certo? Então é muito importante isso, em você ter um momento a sós. Separa um horário em que você fique somente a sós. Aquilo que Jesus ensinou, né? Entra no teu quarto, fecha a porta e fica a sós com Deus. Fala com Deus em secreto, que em secreto Ele vai te responder. Terceiro ponto, tenha fome e sede da palavra de Deus. Então, que o seu desejo como cristão seja sempre aprender e desenvolver a palavra de Deus na sua vida. Isso é muito importante. Crescer e conhecer a palavra de Deus. Entendeu? Então, que sempre a sua busca seja essa, em cada vez mais aprender da palavra de Deus. Eu até indico você a ter leituras diárias da palavra de Deus. Melhor ainda, em que você possa ter planos de ler a Bíblia toda.
Nem que seja ler a Bíblia toda em um ano, ou ler a Bíblia toda em 2 anos, ou em 3 anos, não importa. O que importa é que você tenha o hábito de ler a Bíblia toda, né? A Bíblia toda. Eu, particularmente, eu leio a Bíblia todos os dias e tenho um propósito de ler todos os anos. Todos os anos eu leio a Bíblia toda. Isso me ajuda no crescimento espiritual. Afinal de contas, as Escrituras é a nossa ferramenta de trabalho. É a nossa regra de vida, de prática cristã, é as Escrituras. Então nós precisamos conhecer muito bem a palavra de Deus. Quarto ponto, desenvolva uma vida consistente de oração. Então, ter uma vida de oração é algo necessário para a vida cristã. Entendeu? Certa vez foi perguntado para um teólogo se o que é mais importante, estudar a palavra de Deus, que foi o ponto anterior, ou oração, né? Ter uma vida de oração, que é esse ponto agora. E o teólogo respondeu: o que é melhor para um avião, a asa direita ou a asa esquerda? Entendeu? Então o avião ele precisa das 2 asas para voar. Da mesma forma, o cristão ele precisa tanto ter uma vida de estudo da palavra de Deus, como também uma vida de oração, de busca de Deus através das orações. Então, separa um horário para que você possa orar, falar com Deus, conta tudo para Deus, conta tudo. As suas aflições, as suas tristezas, as suas alegrias. Eu sei que Deus sabe de tudo, né? Deus sabe, mas Ele quer saber, Ele quer ouvir de você falar. Quando Adão e Eva pecaram, Deus ele perguntou: Adão, onde você está? Deus sabia que Adão estava escondido. E Adão disse que ele estava escondido. E ele perguntou: por que você está escondido? Deus sabia por que ele estava escondido. Mas mesmo assim ele perguntava. Ele queria ouvir da boca de Adão. E Adão disse: não, porque eu estou nu. Ele perguntou: então quem foi que disse para você que você estava nu? Deus ele sabia de tudo. Sabia que Adão tinha pecado, sabia que estava escondido, sabia de tudo. Mas ele queria ouvir Adão falar para ele. Deus ele sabe das suas aflições. Ele sabe como foi o seu dia. Ele sabe o que é que você quer. Mas Ele quer ouvir você falar. Ele quer que você peça. Se está necessitando de alguma coisa, fala com Deus. Peça a Ele. Se quer orientação, fala com Ele. Entendeu? Então conte para Deus tudo aquilo que você deseja. Assim como você conversa com seus amigos, com seus familiares, com sua esposa, com seus filhos, converse também com Deus. Conta tudo para Ele. Quinto ponto, conheça a vontade de Deus e permaneça no centro dela. Muito importante isso. No momento em que você vai crescendo espiritualmente, você vai desenvolvendo a sua fé, você vai desenvolvendo os dons espirituais, o fruto do Espírito. Com o tempo você vai percebendo a vontade de Deus para a sua vida. Para onde Deus está te encaminhando, qual é a vontade dele. E você consegue ficar no centro da vontade dele. Entendeu? Tem um livro que é muito bom, que é Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade. Então eu indico esse livro, caso você tenha interesse de se aprofundar mais a respeito de conhecer a vontade de Deus e permanecer nela, certo? Tem um vídeo também que eu gravei a respeito de entender a vontade de Deus, eu vou deixar na descrição. Sexto ponto, viva sobre o senhorio de Cristo. Então, além de conhecer a vontade de Deus, nós devemos viver em obediência a Deus, obedecer aquilo que Ele nos propôs, certo? Uma vez uma pessoa me perguntou como é que eu posso demonstrar amor a Jesus. E eu respondi para ela: olha, a melhor forma de você demonstrar amor para Jesus é obedecendo a Ele. Ele mesmo disse: se verdadeiramente me amas, obedece, né? Segue os meus mandamentos, os meus ensinamentos. Então a melhor forma de você obedecer, de você demonstrar amor, é obedecendo a Deus, seguindo o senhorio de Deus. Então, no momento em que você entregou a sua vida a Jesus, literalmente você entregou a sua vida a Jesus. Então, a sua vida não é mais sua. Paulo diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, Ele é o meu Senhor e agora eu vivo para obedecer a Ele, certo? Vou deixar também um vídeo em que eu falo sobre a mordomia cristã, que eu falo exatamente sobre isso, viver sobre serviço, viver a vontade de Deus, viver em obediência a Deus, servindo ao nosso próximo. Okay? Sétimo, obtenha a vitória sobre a tentação e o pecado. Nós somos bombardeados por tentações, por pecado a todo momento, né? O pecado ele nos cerca, né? Satanás ele está ao nosso derredor, rugindo como um leão para nos devorar, certo? No vídeo passado eu falei sobre a manifestação de Satanás. Dá um pulinho lá e veja também, quando terminar esse vídeo aqui, que eu falo exatamente como ocorre, como o Satanás nos tenta, certo? E tem 3 meios em que nós somos tentados. Nós somos tentados pela carne, né, que é a nossa carne má, a nossa carne perversa. Então, a nossa carne sempre é tendenciosa ao pecado. Segundo, através do mundo, né, o sistema do mundo. Então, o sistema do mundo, todo esse mundão aí, é o mundo mau, é o mundo perverso. Então, tudo que gira em torno dela são coisas ruins. Então, não espere nada bom vindo desse mundo. Esse mundo é mau, é perverso. Sempre penda pro lado do pecado, né? Certo? E o terceiro é Satanás, né? Então, Satanás ele nos tenta, juntamente com seus demônios. Eles estão ao todo tempo nos tentando nos levar ao pecado. Então, resista, né? Lute contra isso. Perceba a tentação na sua vida, quando você está sendo tentado, e fuja e resista e se fortaleça no Senhor e busque ao Senhor fortalecimento e ore aquela oração que Jesus fez, né? Nos livra do mal, né? Nos livra da tentação, ok? Oitavo, viva uma vida de pureza. Então,
Após resistir à tentação, melhor do que isso é você fugir da tentação, né? Você fugir, a Bíblia diz que é para fugir da presença do mal. Ou seja, é tudo aquilo que você sabe que corre o risco de você cair, de você pecar, você fica longe. Fique longe, não dê margem, não fique andando na beira do abismo, entendeu? Fique longe do perigo, longe do pecado. Tudo aquilo que você pode perceber que te leva ao pecado, fique longe, né? Jesus ele disse que se a tua mão te faz pecar, arranca e joga fora, entendeu? Então, é isso, é a preocupação de não cair no pecado, tá bom? Então, antes mesmo da tentação vir, você já fica longe de qualquer risco de ser tentado, entendeu? Nono, obtenha o controle sobre a língua. Então a Bíblia também deixa muito bem claro o perigo que é a língua. Esse músculo tão atrevido, ele é como se fosse uma farpa numa plantação, né? Um fagulho que vai pegar fogo tudo, vai destruir tudo, entendeu? Então a língua é muito perigosa. Então controle a sua língua. Tudo que você for falar, pensa antes de falar, analisa se há algum perigo, se há algum risco, se pode gerar alguma confusão, alguma contenda naquilo que você vai falar, tá bom? Então é bem melhor você falar pouco, mas falar coisas certas, coisas pensadas, coisas controladas, do que você falar muito e acabar falando besteira, falar coisas ruins, coisas más. 10º, viva em amor e aprenda a perdoar. Jesus ele nos ensinou a não amar uns aos outros e também amar os nossos inimigos. Jesus também ensinou que se nós não conseguirmos perdoar o nosso próximo, Deus também não vai perdoar os nossos pecados. Entendeu? Então, se nós amamos a Deus, nós queremos que Deus nos perdoe pelas nossas falhas, então nós devemos perdoar o nosso próximo, nós devemos perdoar sempre. A palavra 7 vezes, a palavra 7 é uma representação de perfeição, tá bom? Então, quando a Bíblia fala perdoar 7 vezes, é perdoar mais do que perfeito, é um perdão perfeito, é o perdão que Deus nos dá, né? Deus ele sempre nos perdoa. Não é apenas 7 vezes que Deus nos perdoa. Deus nos perdoa sempre, porque esse perdão é um perdão perfeito. É esse perdão que Deus quer que nós estabeleça na nossa vida. É por isso que Jesus disse que é para perdoar não só 7 vezes, mas 7 vezes 7. 11º, viva pela fé. Entendeu? Então é algo, a única coisa que nós temos é a fé, entendeu? Então que nós podemos até perder tudo na nossa vida, mas que nós não venhamos perder a nossa fé. Sempre mantenha a nossa fé em Cristo, né? Esses grandes heróis que nós vimos nas Escrituras, eles estão lá em Hebreus como os heróis da fé, porque eles mantiveram sua fé. Eles fizeram parte da história, da vida cristã, da fé cristã e das Escrituras, porque eram homens de fé. Que eles, em meio a toda circunstância, em meio a toda calamidade que nós estamos passando, né? Que nós jamais possamos perder a nossa fé, tá bom? Então isso é muito importante. Viva pela fé. 12º, penúltimo, tá? Seja um fiel testemunha de Cristo. Okay? Então, ser testemunha de Cristo não é apenas dar exemplo. Sim, nós devemos dar exemplo, mas também testemunhar é falar de Cristo, é anunciar Jesus. Fale de Jesus, né? Tem até um memezinho que diz que se for para falar de alguém, fale de Jesus, né? Então fale sempre de Jesus. Anuncie o Evangelho, fale sobre a vida de Jesus, os ensinamentos de Jesus. E dê exemplo, né? Seja um exemplo daquilo que você está pregando, daquilo que você está ensinando, tá bom? Então, se você fala de Jesus, que você possa também ser semelhante a Ele. Você possa dar o testemunho, dar o exemplo de Cristo, ser representante de Cristo aqui na terra. E por fim, aguarde a volta de Cristo. Então sempre mantenha a sua esperança na volta de Cristo. Assim como aquelas mulheres prudentes, você possa ficar preparado para que a qualquer momento Jesus possa voltar. Então nós, sempre a nossa fé é essa. Estamos esperando Jesus voltar. Atentos, né? E contentes, alegres com esse momento, né? Se alegrar com esse momento tão esperado. Então que a sua vida, a sua esperança seja nisso. Espere ansiosamente Jesus Cristo voltar. Esse vai ser um momento mais especial para a nossa vida, né? Bom, então que a nossa esperança possa ser essa, né? Que nada nesse mundo venha nos abalar, venha nos entristecer, e que nós possamos estar firmes e fortes até o fim, para recebermos a nossa coroa da vida, tá bom? Eu espero que você tenha gostado, eu espero que essas dicas possam ser fortes, né? Possam ser ferramentas para a sua vida, para o seu crescimento espiritual. Se você quiser saber mais sobre esses pontos, alguns deles eu já gravei vídeos, né? Eu vou fazer uma playlist, essa playlist se chamará Maturidade Cristã, e esses vídeos estarão lá. Se algum ponto daqui eu não gravei vídeo ainda, eu vou gravar e vou colocar nessa playlist, tá bom? Então fique sempre atento no canal, siga o canal, curte, compartilha com seus amigos, não se esqueça de se inscrever, tá bom? Te vejo na próxima, que Deus te abençoe.